Olá, hoje vamos falar do gênero textual chamado crônica. É um texto curto, tá? É um gênero muito presente em jornais e revistas. Os assuntos abordados são voltados ao cotidiano das cidades. Eles são trabalhados de forma leve, de um modo humorístico, então a presença do humor é muito forte dentro das crônicas, tá? Em que eles vão apresentar duplo sentido das palavras, vão usar o absurdo de certas situações, comparações surpreendentes, vão usar a questão do inesperado, do exagero, da ironia, ou seja, dentro de uma crônica, para que se crie um humor, vai ser usado vários fatores, dentre estes os quais eu citei agora para vocês: o inesperado, o absurdo, situações de comparações de duplo sentido. As principais características desse tipo de gênero. A primeira, que eu já falei para vocês, que é uma narrativa curta, tá? Então, as crônicas, elas são narrativas curtas, a linguagem, ela é bem simples, tá? É coloquial. A gente pode ter uma crônica que use um pouquinho sem a linguagem formal, mas como é uma narrativa que faz uso, aborda assuntos do cotidiano, então, geralmente, a linguagem ela vai ser simples e coloquial. Outra característica seria que, como o texto é curto, então nós vamos ter poucos personagens trabalhando dentro do enredo, tá? Quando há, às vezes nem há personagem dentro do enredo, tá? Então pode haver crônica que não há citação de personagens. O espaço também é reduzido pelo tamanho desse tipo de obra, então o espaço é reduzido e trabalha acontecimentos do cotidiano. O assunto são acontecimentos do cotidiano, ou seja, pequenas coisas que acontecem no nosso cotidiano e que o autor, alguém acaba transformando esse pequeno fato em uma crônica, tá? Tipos de crônica. Então, vai haver vários tipos de crônicas, tá? Pode haver as crônicas jornalísticas, tá? E este tipo de crônica, eles vão tratar de temas da atualidade e vão levar o leitor a fazer reflexões, tá? Então, nosso primeiro tipo de crônica é a crônica jornalística. O outro seria a crônica histórica. A crônica histórica, ela vai relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagem, tempo e espaços definidos. Então, dentro dessa crônica histórica, tá? Ele vai narrar acontecimentos históricos e o espaço, o tempo e personagem eles vão ser bem definidos, tá? Dentro do enredo. Nós temos também as crônicas humorísticas, que são aquelas que apelam para o humor como forma de entreter o público e, ao mesmo tempo, que utiliza a ironia e o humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, da política, da cultura, da economia, tá? Então, as crônicas humorísticas, elas são bastante trabalhadas, a gente encontra elas nos jornais, tá? Em revistas, porque elas têm essa função, tá? A função de forma sutil de criticar alguns aspectos da nossa sociedade, tá? Que pode ser político, cultural, econômico, tá? Muitas crônicas, eles podem ser formadas, vamos dizer, elas podem ser aglutinadas. Pode haver a mistura, por exemplo, eu posso ter a mistura de uma crônica jornalística com uma crônica humorista, tá? Então, isso pode acontecer, a mistura dessas crônicas. É claro, uma vai sobressair da outra, tá? Uma vai estar bem mais aparente do que a outra, tá? Outra coisa importante, quem escreve a crônica é chamado de cronista. E um bom cronista é aquele que narra situações banais, ou seja, pega fatos banais do seu dia a dia, tá?
e sobre uma ótica particular e criativa, cria um texto super interessante e que passa a ser até paradidático, né? A gente trabalha dentro das escolas como um gênero, tá? Então, apesar de ser curto, mas é bastante interessante, tá? Então, basicamente é isso, né? As nossas características sobre esse tipo de gênero intitulado crônica. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima. Obrigada!